Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor, analisando o tema Marcão. Sim, Marcão volta a ser tema do Fluminense e também o Fluminense feminino. Vamos falar sobre o jogo, né, entre Fluminense e América Mineiro, válido pela Série A2, nesse caso a Série B. Não sei porque ele coloca Série A2 do Brasileirão. Vamos comentar bastante sobre isso, sobre o Marcão, sobre o que aconteceu com o Marcão. E espero que vocês gostem, então sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe e entre no meu divã. Bom, senhoras e senhores, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o Marcão celebra convite para ser auxiliar na seleção brasileira do Sub-20. Muito feliz. O Brasil fará amistosa de preparação para o Mundial da categoria. E bom, para quem não sabe, o Marcão ele vem estudando e muito. Ele fez várias. O Marcão ele teve um tempo que ele ficou fora do Fluminense por um tempo para estudar justamente fundamentos lá na Europa. A função dele era essa: eu vou pegar meu dinheiro todo e vou investir no meu aprimoramento de ser técnico e também auxiliar e gestor do Fluminense. Era isso que o técnico é isso que o Marcão fez dentro desse tempo todo que ele ficou não sendo técnico do Fluminense. Quando ele era chamado para ser técnico do Fluminense, ele voltava e já tinha mais ou menos uma ideia de como que fazer justamente o Fluminense manter ali o que tinha. Acontece que o Marcão é um cara que realmente é importante para o Fluminense. A gente viu diversas vezes a importância do Marcão no Fluminense. O Marcão ele sempre foi justamente aquele extintor de incêndio. E na minha concepção ele merecia sim um tempo de ser técnico do Fluminense. De não ser mais auxiliar, não ser técnico interino, mas sim técnico do Fluminense. Mas auxiliar, ainda mais na seleção brasileira de Ramon Menezes, que só está indo bem na Sub-20 e não está indo bem na seleção de base, na seleção profissional do Fluminense, é muito importante. É ter mais gente do Fluminense realmente trabalhando ali. Aliás, você ainda tem também o próprio preparador, o próprio fisioterapeuta, que é o Filé, que sempre está na seleção. Você tem vários preparadores físicos aí importantes. Ou seja, o que eu estou te falando é que a gente receber mais e mais aporte da CBF e apoio justamente nossas questões de saúde, desde saúde até justamente futebol, como a celebração do convite do Marcão, é maravilhoso para o Fluminense. O Fluminense está ganhando bastante com isso. E o Marcão também está ganhando. É importante a gente dizer que eu não falo somente sobre o Fluminense, eu falo também sobre as pessoas. E o Marcão é um cara que para mim é maravilhoso. Como humano, como técnico. Diversas vezes a gente não caiu por conta dele. Se não fosse o Marcão, o Fluminense estaria muito pior do que está agora. Então sim, eu agradeço muito ao Marcão por tudo que ele fez. E aí a gente tem que saber, né, sobre essa questão de Fluminense versus Brasil. Já que ele foi convidado e ele está indo para realmente essa preparação do Mundial de clubes, a pergunta que não quer calar é: e como fica o Fluminense? E bom, uma das preocupações que a gente teria é se caso o Diniz não pudesse ficar na beira do campo, ficaria Marcão. Porém, não acontece isso. O Fluminense ele já tem justamente o seu próprio. O Diniz já tem o seu próprio auxiliar técnico, que não é o Marcão, e sim o Eduardo Barros. Que sempre está lá. Quando o Diniz é expulso, quem é o treinador é o Eduardo Barros. E se não for o Eduardo Barros, tem também o Ricardo Rezende, que também faz um papel extraordinário no Fluminense, que eu sim cobro e muito o Ricardo Rezende. Que também é um cara que é muito parecido com o Diniz. É muito parecido com o Diniz. Então, a pergunta que não quer calar é: tá bom,
Vamos dizer que a gente não tem o Diniz. A gente também não tem o Eduardo Barros. Temos Ricardo Rezende. Ué. Então, o Marcão meio que ficou sem motivação para ficar ali. E logo... pra quem não sabe, né? Só pra gente dizer. O Ricardo Rezende é o técnico do Sub-20 do Fluminense. Teve uma participação pífia, mas isso daí se deu muito por conta das vendas e problemas justamente de saúde de vários jogadores que acabaram somente produzindo ali, e também de um campo horroroso, que era o campinho do... que era no campinho mesmo, o campinho do campinho. Que é um campo totalmente esburacado, que não favorece muito o Fluminense, que só favorece somente times que são menos técnicos, mais físicos. E hoje o Fluminense é voltado muito mais para ser técnico do que ser físico no seu futebol de base. Então a gente perdeu por conta do campo, perdemos por conta de lesões, perdemos por conta de venda de jogadores. O Lambrito já estava vendido e meio que ele já estava no mundo da lua com isso tudo. Isso tudo aí gerou justamente a nossa derrota contra o Goiás bem cedo no campeonato na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E aí eu não falo justamente contrário a isso. Mas é muito importante entender sobre o Marcão. Não é tão ruim pro Fluminense. Tá? E por último, né? Marcão merecia isso? Merecia. Diversas vezes apagando o incêndio no Fluminense, mostrando que ele pode ser um ótimo auxiliar técnico em diversas pontas, por exemplo, com o Abel Braga, demonstrando realmente o seu valor diversas vezes dentro da própria gestão do Fluminense. Isso tudo, quando isso que eu falo. Imagina uma entrevista de emprego, você vai lá numa entrevista de emprego e você quer realmente saber se aquela pessoa está apta ou não para exercer a função que está sendo prescrita. E aí você vê o Marcão. O Marcão preenche todas as lacunas de ser um auxiliar técnico. Todas. Que é gestão, ser técnico por algum tempo, que é importante dizer, e número de vitórias. A porcentagem de Marcão é de mais de 50% de vitória no Fluminense. Em todos os anos que o Marcão entrou, mais de 50% de vitória. Isso daí já credibiliza bastante. Como auxiliar, sempre foi um dos melhores do Brasil. Outra credibilidade. E como gestor do Fluminense, diversas vezes a gente viu ele trabalhando como gestor, não somente de boas contratações, como também de ter bom relacionamento com os jogadores. Isso é uma boa gestão. Logo, Marcão, você merece e muito isso. Antes de continuar, se inscreve no canal, faça o triplo você, curte, comente, compartilhe. Redes sociais em questão de vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas, pix na tela e só bora falar mais sobre o Fluminense. O Fluminense feminino, para quem não sabe, ganhou o primeiro jogo da Série A2, que foi contra o América Mineiro. É engraçado, né? O Fluminense ganhando o masculino, ganhando o feminino, mas por placar diferente. Ambos 3 gols, é isso que é ser engraçado. Ambos foram 3 gols, mas no futebol masculino 3-0 e no futebol feminino 2-1. Gols foram, eu nem preciso olhar aqui, ó. Se eu quiser eu nem preciso nem olhar aqui, que tá aqui também, que eu escrevi na hora. O gol de Gadu no primeiro tempo e de Patrícia no segundo tempo. A Rádila diminui justamente pro time do América Mineiro feminino. Para quem não sabe, o América Mineiro feminino não é chamado de as coelhinhas, e sim chamado das espartanas. Eu não gostei, eu queria que chamasse de as coelhinhas. Igualmente como também a gente fala das molecas, né, como apelido fofinho do Fluminense. Mas talvez coelhinhas tenham uma conotação sexual e aí não seria tão legal. Ele colocou espartano, mas tudo bem. Resumo do jogo. Realmente o Fluminense mostrou muita coisa legal dentro desse jogo.
Eu gostei de ver, eu vi todo o jogo completo. Eu entrei no site da Flu TV. Tomara que tenha mais jogos da Flu TV que eu possa realmente ver e comentar sobre esse resumo do jogo. E o resumo do jogo foi justamente o Fluminense tendo boas passes, boas trocas de passe. O América Mineiro sempre investindo em físico. E no final da história, diversas vezes falta. Na minha concepção, a árbitra do jogo foi péssima, porque deveria ter dado uns 3 ou 4 cartões amarelos tranquilamente. Se você vê o número de faltas, o número de gente que fica caída no Fluminense e tudo mais, você vê que a árbitra foi péssima. A árbitra, pra mim, sinceramente mesmo, ela não vai sair de A2 nem ferrando. Mas voltando a falar. Na minha concepção, se a gente tem alguma coisa pontual pra falar, a gente foi o Fluminense feminino foi muito, o Fluminense foi muito pressionado. E essa pressão claramente quer gerar um gol, e gerou. E um gol que é muito parecido com o que a gente está tomando no futebol masculino, que é o gol que sai justamente de uma pessoa da ponta, vai mais para a ponta, chuta cruzado e faz o gol. É toda hora a mesma coisa. Parece que o Ayrton Lucas falou assim: quer meter o gol fácil no Fluminense? Joga na ponta, joga em qualquer ponta aí, faz o chute faz o cruzado e faz o gol. É sempre a mesma coisa. E foi justamente a Rádio ela fazendo isso. Eu fiquei revoltado com isso. Mas, vendo tudo isso, mereceu, não mereceu a vitória. Ainda temos muito a melhorar. Isso é muito importante falar. Temos muito a melhorar e espero que o Fluminense veja isso. E é claro, né? Minha convocação. Por favor, gente. Assista o futebol feminino. Vamos acompanhar. Se a gente está falando sobre ter um futebol masculino forte, a gente precisa ter um futebol feminino também forte. Isso só você acompanhando na Flu TV. Ou até mesmo das outras TVs aí que serão demandantes. Então a minha convocação é: assiste e acompanhe o futebol feminino do Flu. Tudo bem? Muito legal a todos que você tá vendo, né? A minha promessa que eu fiz do primeiro vídeo lá de trás tá acontecendo. Falando sobre o futebol feminino, sobre os produtos do Fluminense, sobre o Fluminense masculino, sobre a base do Fluminense. Tô falando muito pouco. Então é isso tudo que eu vou falando. Muito legal a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça tudo pra você que curte, comente, compartilhe. Rede na descrição de vídeo, vê todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e salve tricolor.